A gente já estudou até aqui caracteres da revelação espírita, Deus, e estamos terminando o bem e o mal, que está dividido entre origem do bem e do mal, o instinto e a inteligência, e falta a gente ver a destruição dos seres vivos uns pelos outros. A gente começou a falar desse tema no nosso último encontro. Eu fiz aqui com vocês, né, um estudo direcionado para a gente entender aquilo que se convencionou chamar de lei de destruição. E dentro daquelas leis morais que a gente estuda, uma que destoa, né, assim, até pelo nome, né, de todas as outras, é a lei de destruição. A gente olha assim e fala, mas é uma lei de Deus de destruição? Então a gente começou a falar sobre esse tema aqui no nosso último encontro. A gente verificou que aquilo que a gente conhece como destruição para os espíritos, ou do ponto de vista dos espíritos, é uma transformação que a gente passa, seja ela física ou moral. A gente falou aqui mais do aspecto moral. Naquela ocasião eu fiz aqui com vocês um estudo mais voltado para a gente compreender o porquê dessa destruição ser uma lei, né? Hoje eu vou resgatar aqui alguns conceitos, a gente vai passando rápido. Se alguém tiver dúvida, né, levanta a mão. Igual a gente tem feito aqui. Qualquer necessidade a gente para e retorna. Então, aqui, eu trouxe aqui as leis morais. Se vocês não estudaram ainda, dedique um tempinho e dá uma olhada lá na terceira parte do Livro dos Espíritos. Essas 10 leis morais aqui vão estar dispostas lá. E o que significa essas leis morais, né? Se a gente quiser viver em comunhão com as leis de Deus, a gente tem que ter um entendimento dessas leis morais. E aí, para cada lei dessa, existe um conjunto de perguntas e respostas que Kardec foi fazendo, e ele categorizou elas, né, conforme as respostas dos Espíritos deram, em 10 leis. E são essas 10 que a gente apresenta aqui. Nesse caso, a gente está focado aqui na lei de destruição, e depois a gente vai falar desse tema de destruição dos seres vivos uns pelos outros. Aqui, em especial, para a gente retomar, eu fiz o comentário todo daquela nossa reunião passada em cima dessa resposta aqui que está na questão 728 do Livro dos Espíritos. A pergunta é: a destruição é uma lei da natureza? Porque Kardec, por mais que ele soubesse que era, ele queria ouvir a resposta dos Espíritos. Então ele não deixava de perguntar, mesmo aquilo que ele já tinha convicção, porque o ensinamento que eles davam, apesar de ser disperso, ele reunia todo esse entendimento, e ele tinha então contato com o que os espíritos pensavam a respeito. Mas quando ele foi então fazer a constituição do Livro dos Espíritos, ele submete 1019 perguntas e obtém para cada uma delas as respostas correspondentes pelos espíritos. Então aqui no caso quer saber, a destruição é uma lei da natureza? É preciso que tudo se destrua, né, para renascer e se regenerar. Pois isso que chamar de destruição não passa de transformação, que tem por fim, né, como está dito ali, a renovação e a melhoria dos seres vivos. Então, nós entendemos o instituto daquilo que a gente conhece como destruição como sendo uma transformação. E se é uma transformação do ponto de vista da lei de Deus, tem que ser uma transformação para melhor, não pode ser para pior, né? Porque aí chocaria com outra daquelas leis ali, que é a lei do progresso. Nada regride, né? E essa é uma lei da natureza que a gente, quando a gente estuda o Livro dos Espíritos, isso fica bastante claro para nós. Então, do ponto de vista aqui da transformação que nós estamos falando, é uma transformação para melhor. Eu trouxe naquela ocasião uma figura de linguagem, uma metáfora, que deu condição para a gente compreender bastante bem o que é isso, porque numa palestra do André Sobreiro, que é um palestrante espírita aqui do estado de São Paulo, ele trouxe essa facilidade de entendimento para a gente, porque ele fala assim: olha, vocês já passaram por uma reforma em casa? E uma reforma em casa, a hora que ela começa, você acha que vai destruir tudo, né? Você convidar alguém para ir na sua casa, ele vai chegar lá e falar: nossa, mas que bagunça, né? Isso daqui não parece uma obra que vai dar certo, né? Está parecendo que vai dar tudo errado. Mas a gente não começa uma obra pensando que ela vai ficar do jeito que está quando a gente começa a quebrar uma parede. Então, o que a gente faz ali é verificar, dentro daquela casa que a gente vai reformar, aquilo que precisa ser melhorado, né? Também aqui aplicando essa ideia da lei de transformação para melhor. Então, quando você vai fazer uma reforma em casa, você vai lá, quebra uma parede e fala: olha, aqui no lugar desse cômodo aqui, que pode ser hoje um banheiro, um quarto, uma cozinha,
eu vou fazer uma sala mais ampla, eu vou melhorar o aspecto aqui da casa. Então, do ponto de vista de quem está vendo aquela obra começar, a gente só enxerga a destruição. Mas à medida que a obra avança, que vai sendo reconstruída a casa, ela vai tomando forma, então a gente vai vendo o aspecto melhor daquilo que está ficando. Assim é com essa lei da destruição. Então, do ponto de vista de quem está enxergando, por exemplo, que ocorreu um terremoto, um tsunami, um furacão, a gente só vê destruição. Mas por que foi aquilo? Então, esse estudo desse capítulo ele pretende responder isso. Eu sei que aqui para a nossa lição, convém que a gente fale a respeito dessa questão da lei de destruição e aborde ou foque no ponto de vista moral. Então, eu trazia para vocês um comentário de que muitas das coisas que hoje nós acreditamos, no passado, talvez a gente não tinha essa crença. Então, nós somos, conforme palavras da Igreja sobre, nós somos movidos por crenças, valores morais e por objetivos de vida. E aí eu pergunto a vocês, as nossas crenças, os nossos valores morais, os nossos objetivos de vida são os mesmos de 30, 40 anos atrás? Com certeza a gente mudou, a gente muda a forma de observar as coisas, né? Então eu posso dizer a vocês que, olhando para mim, eu identifico uma série de questões que hoje já não fazem mais parte dos meus objetivos de vida. Às vezes, quando a gente está mais novo, que a gente quer se formar, quer ter uma profissão, a gente pensa muito do ponto de vista do que a gente pode construir materialmente. Mas hoje, observando tudo que a gente já conhece da doutrina espírita, tudo que ela trouxe de facilidade para a nossa compreensão, a gente coloca um objetivo maior. Porque na questão 132 do Livro dos Espíritos, a pergunta é: qual é o objetivo da encarnação dos Espíritos? Eu já falei sobre essa questão aqui, mas eu acho que é bom repetir, porque ela cabe nesse tema. E a resposta dos Espíritos é: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então veja que, adentrado no corpo, o nosso objetivo é melhorar, é evoluir, é progredir, é sairmos da condição de espíritos simples e ignorantes, conforme fomos criados, e ir avançando aos poucos, à medida que as experiências vão se acumulando, à medida que as circunstâncias vão dando oportunidade para a gente se desenvolver, a gente vai acumulando experiências evolutivas e vai dando condição de melhoria, de progresso. Dessa forma então, que a gente pode entender que a vida vai ser constituída de uma série de circunstâncias e a gente tem que passar por todas elas. E, como naquela outra metáfora da escola, a gente tem para passar para a série, para o ano seguinte, a gente tem que ser aprovado nesse. Então, a gente não pode falhar. Se falhar, o que acontece? A gente repete o ano. Então, numa outra experiência, se nessa eu não fui bem, a gente vai ter que passar pelas mesmas coisas, até conseguir vencer essa etapa. E tal como um aluno na escola, só da gente pensar que a gente vai ter que ter as mesmas matérias do outro, já vai desanimar. Então seria bom que a gente, já que está passando por essa, vamos passar de uma forma correta, que aí vem outra coisa, não fica na mesma. Pelo menos a gente tem essa questão para consolar. Então, dessa figura da reforma da casa, a gente pode trazer para a nossa vida pessoal e verificar que a gente destrói ou desconstrói uma série de crenças que a gente tem, de valores que a gente possuía antigamente, e a gente vai colocando coisas novas no lugar. Eu tenho para mim, observando a minha personalidade, que todas as crenças que a gente então acumulou durante esse período que a gente teve contato com a doutrina espírita, elas nos fizeram pessoas melhores. A gente, então, se a gente pudesse voltar no tempo, tem um monte de coisa que a gente fez que a gente não faria, assim? Fala, olha, se fosse hoje com o entendimento que eu tenho, não tinha feito. Então veja, que hoje a gente já reconhece um erro, já reconhece que a gente não foi bem numa experiência anterior, e dessa forma é que a gente identifica que esse contato com a doutrina espírita, com os conhecimentos que a doutrina nos trouxe, nos fizeram pessoas melhores. Dando sequência aqui, só para a gente, de novo, trazer o tema da destruição e da transformação, também no Livro dos Espíritos, Santo Agostinho toca nesse ponto, e ele então corrobora,
com aquela resposta que foi dada lá na questão 728. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão sujeitos a ele pela bondade de Deus, que quer que tudo cresça e prospere. A própria destruição, que parece aos homens o termo das coisas, não é senão o meio de chegar pela transformação a um mundo mais perfeito. Tudo morre para renascer e coisa alguma retorna ao nada. Então veja, que às vezes a gente observa esses ambientes onde estão tendo muito conflito, e a gente olha assim e fala, Deus perdeu a mão, né? Porque do jeito que está, parece que está tudo errado. Por que as pessoas, ou por que os povos, eles entram em confronto uns com os outros, e ali a gente vê muita destruição, como a gente está vendo agora, a fome, né? E a maldade principalmente, né? Mas tudo isso, gente, se a gente for observar pelo ângulo dos ensinamentos que o Espiritismo nos traz, tem um motivo de si. Às vezes nós não vamos encontrar respostas, como parece que não existem, né? Mas tudo aquilo ali está servindo de experiência, está servindo de transformação, sobretudo moral, para aquelas pessoas que estão envolvidas. O que não quer dizer que a gente precise concordar com o que está lá, né? Nós estamos aqui, nós estamos vendo, né, o absurdo que é uma guerra, e nós estamos todos torcendo para que isso acabe rápido, né, para que o sofrimento ele tenha um fim, que ele tenha um termo, porque a gente consegue se colocar no lugar das pessoas e achar que está tudo errado. Mas veja que então, como está dito ali, a própria destruição que parece aos homens o termo das coisas não é senão o meio de chegar pela transformação a um mundo mais perfeito. E uma frase que eu acho que importa muito a gente pensar é que a gente ainda não consegue pensar como espírito. A gente pensa como homem encarnado, né? Se a gente for olhar do ponto de vista espiritual, ou seja, como espírito eterno que somos, por mais que ali esteja havendo sofrimento, dor, desencarnes em massa, essas pessoas estão fazendo a sua evolução, e elas estão se transformando, elas estão passando então por uma situação que com certeza tem envolvido, se não uma prova, mas uma expiação, e que vai fazer com que essas pessoas se tornem pessoas melhores. Do ponto de vista espiritual, não tem o termo das coisas, ou seja, a pessoa morreu, vai acabar? Talvez na crença deles sim, mas a gente já tem o entendimento de que não, né? Que em um determinado momento isso vai somar, né, para que essas pessoas saiam dessa situação melhor. De novo, eu não estou aqui dizendo que a gente tem que concordar com o que está acontecendo, a gente só tem que compreender o que a doutrina já nos trouxe, né? Não é fácil, porque pensemos aqui, se fôssemos nós, né, não seria tão fácil. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta. Então aqui nós vamos entender, nessa pergunta, o porquê que às vezes em determinado momento isso acontece. Por que a lei de Deus dá um empurrãozinho, né, para que as coisas aconteçam? Então a resposta é: há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Quando, porém, o povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita de tempos em tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Então, assim, isso que a gente está trazendo aqui é só a introdução para que a gente possa entender o item que a gente vai estudar agora mais à frente, que é a destruição dos seres vivos uns pelos outros, né? Porque isso, inclusive, está previsto, né, dentro da perspectiva da doutrina espírita. E Kardec não deixou isso de fora, porque senão podemos dizer, olha, assuntos polêmicos ele não entrou, mas ele foi atrás de trazer resposta até para essas questões que a gente considera difíceis de responder. Aqui é o complemento daquela resposta. O homem geralmente não percebe nessas comoções senão a desordem e a confusão momentâneas que o ferem nos seus interesses materiais. Aquele que eleva o pensamento acima da sua própria personalidade admira os desígnios da providência, que do mal faz sair o bem. É a tempestade, é o furacão que saneia a atmosfera depois de a ter agitado com violência. Então nós estamos olhando para aquelas guerras e estamos, né, exatamente tendo a visão que está dita aqui, de destruição, né, de perda material. Mas veja que de todo esse mal vai emergir o bem, né? E isso está previsto, gente, não é em um livro, não é em dois, são em vários, né?
no Apocalipse de João, na própria Gênese, no livro Obras Póstumas. Todas essas previsões estão contidas de que, no momento da transformação do planeta de um mundo de provas de expiação para um mundo de regeneração, coisas dessa natureza estariam convivendo conosco, e é o que a gente tem observado. Inclusive, Kardec cita dessa forma: guerras e rumores de guerras, que é o que mais a gente escuta, né? Se o povo não está em guerra, ele está falando que vai entrar em guerra. Então, são situações que estão marcando aí esse período. Não é fácil, mas assim, na linguagem do Haroldo Dutra Dias, que eu acho que vocês conhecem, né, palestrante espírita, ele fala que nós estamos passando por uma grande peneirada. Então, só para entender, está separando, né, o joio do trigo, e para que isso ocorra, a gente tem que dar oportunidade, né, para que todos reencarnem. Então, está tendo reencarnação em massa de espíritos que estavam há muito tempo, digamos, controlados, né? Eles vinham no conta-gotas, agora estão vindo em grande quantidade, e é então que a gente observa o que a gente está observando, porque para que ocorra essa transformação é preciso dar essa oportunidade para eles, eles estão aí. Tá? Isso não sou eu que estou dizendo de novo, tem uma palestra do Jorge Elahá, eu acho que eu já até citei aqui. Ela não é muito recente, eu acho que ela é de 2015 ou 2016, se chama Jesus e a Transição Planetária. É uma palestra de 1 hora, um pouquinho. Assim, vale a pena, né? Não é um tempo curto, mas ela é muito densa e vale a pena. Quem depois tiver interesse, eu vou tentar localizar ela de novo no YouTube, eu passo o link, depois vocês dêem uma olhada, vocês vão entender que é exatamente isso que eu estou dizendo. Então agora a gente chega aqui, isso que eu fiz aqui era o preâmbulo, né, para a gente adentrar de novo no tema, e agora a gente entra então exatamente no tópico que a gente vai estudar da Gênesis, né, que fala da destruição dos seres vivos uns pelos outros. E aí a gente vai compreender que tem dois motivos para essa destruição, né, acontecer. Uma do ponto de vista físico e uma do ponto de vista moral, e é isso que Kardec vai abordar agora. A gente vai passo a passo aqui, qualquer necessidade, vocês interrompam aí, com vontade. Alguém quer fazer uma pergunta até aqui? Porque o tema da destruição, ele é polêmico, vocês viram, né? Cheio de nuances aí e situações que às vezes a gente não tinha se atentado. Então lá no item 21, ele vai falar assim: pelo espetáculo incessante da destruição, Deus ensina aos homens a pouca importância que deveriam dar ao envoltório material e desperta neles a ideia da vida espiritual, fazendo que a desejem como compensação. Então é aquela história que a gente estava acabando de comentar. Às vezes a gente não pensa como um espírito, a gente pensa como um ser que está encarnado, está limitado aqui a esse momento, né, entre o berço e o túmulo, e então, como que tentando preservar esse intervalo de tempo aqui, a gente se sente ameaçado, né, ao ver uma situação de destruição. E a gente às vezes não compreende o motivo daquilo. Mas se ampliarmos o olhar, se a gente conseguir enxergar as coisas como espírito, a gente vai entender, né? Isso faz parte de uma experiência, não é fácil, mas é uma experiência necessária. E às vezes a gente se vê diante de uma circunstância dessa, em que a destruição nos acomete, e às vezes a gente é acometido com prejuízo material, e a gente então não entende o motivo disso. Por quê? Por que comigo? Mas então com os outros pode? É uma pergunta que a gente tem que fazer, né? Enquanto está com o outro, tudo bem, mas se acontecer comigo, está tudo errado. Então, são coisas que realmente é difícil da gente encarar, mas se a gente pegar as respostas que a gente tem pela doutrina, a gente consegue compreender. Aqui fica interessante a colocação que Kardec faz, porque ele fala assim: ó, Deus ensina aos homens a pouca importância que deveriam dar ao envoltório material. Não quer dizer que a gente não deva dar importância. O que ele está dizendo é assim, que tem que ser uma importância menor do que a importância espiritual que a gente tem que dar. E é exatamente o contrário, né? Depois que a gente adentra no corpo físico, a gente dá exclusivamente atenção para a matéria.
Então, mais uma vez, fica o chamado dele aqui para a gente entender a importância de despertar a ideia da vida espiritual, fazendo que a desejem como compensação. Então, tem uma questão que eu até coloquei no final aqui, mas eu acho que já importa a gente tocar nela. Eu até comentei com o Eurípides, né, sobre a questão das guerras, né? Porque a providência divina utiliza as guerras, não é que ela tinha que existir, não. Mas já que ela existe, alguma coisa de proveito tem que sair. E é então que do mal faz emergir o bem. A gente vai chegar nesse ponto lá para responder. Mas veja que dificuldade que é. E aí vamos pensar assim: se tudo está sob controle, imagina que cada um de nós passou pelo processo de programação espiritual para estar aqui. E cada um de nós se comprometeu a fazer algo, né, que pudesse nos levar ao progresso, à evolução. O problema é que a gente renasce. E aí começa a fazer tudo diferente daquilo que está programado. E aí a coisa fica, né, uma bagunça, porque se cada um de nós tinha que fazer algo nesse rumo e a gente sai para outros rumos, né, que consequências e que circunstâncias que isso vai provocar de diferente. Mas veja que Deus tem uma sabedoria infinita. Então imagine que a gente saiu totalmente do caminho, está fazendo coisas que não deveria, está fugindo da programação que a gente escolheu, porque também a gente participa dessa escolha. Aliás, sobre isso, capítulo 12, né, do livro Missionário da Luz, tem ali uma aula sobre programação espiritual. A programação espiritual é dividida em programação física e biológica e programação social, ou seja, no meio que a gente vai residir. Tudo ali é previsto. Não quer dizer que aquilo vai acontecer daquele jeito. Mas se está previsto, é para que a gente cumpra essa programação. E de que forma que a gente faria para cumprir isso de uma maneira correta? Onde está escrita a lei de Deus? Nós já falamos isso aqui várias vezes. Na consciência. Então, tudo que a gente for fazer, os mínimos detalhes, né, qualquer que seja a atitude que a gente vai tomar, consulte a consciência. Se ela não falar não faz mesmo não. Porque se fizer, você já está fugindo do que estava previsto. Né? Porque na programação espiritual nossa, não tem lugar para coisa errada. Só vai ter lugar para coisa que está de conformidade com a lei de Deus. Então ali não está previsto que eu vou nascer, que eu vou começar, a partir de uma determinada idade, a desvirtuar o meu caminho e logo vou ingressar no mundo do crime, por exemplo. Não tem essa programação. Se eu fiz essa escolha, está distorcida. Agora, já que eu entrei, o que Deus vai fazer? Veja a complexidade das coisas. Ele vai ajudar aquela ação que você está fazendo no mal, para que ela possa emergir ou transformar algo de bom. Dentro desse contexto que você está falando aí agora, da programação, eu já ouvi algumas vezes situações dizendo que, por exemplo, um espírito suicida, quando chega uma certa época da vida dele, que ele fez aquilo em uma outra oportunidade, renasce novamente aquela vontade. Isso é fake, isso é mentira. Porque você falou que não há essa programação, né, de... Na verdade é o seguinte, o que eu já ouvi a respeito é que esses espíritos eles têm propensão realmente para cometer, né? Assim, não estou dizendo que uma pessoa que cometeu suicídio vai cometer sempre, mas veja que ele teve, né, uma experiência em que ele foi desencorajado de continuar com a vida e ele tirou a vida. Tem uma história de um espírito que já era lá pela terceira ou quarta vez que ele suicidava, e ele então pede no plano espiritual para ele renascer sem os braços. E numa determinada circunstância ele é pego de novo tentando pular num determinado lugar, justamente porque estava sem os braços. Então você veja que o negócio é complexo. E aí o que se conta é que então na próxima existência veio sem as pernas. Então veja que vai se dando, né, condições para que esse espírito progrida, para que ele não fique parado e só pensando, ou só tendo a ideação suicida. Né? Agora o que acontece é assim, quando ocorre a nossa programação espiritual, não pode estar previsto ali que o indivíduo vai se matar, que ele vai matar alguém, porque senão está tudo errado. Se você programar algo que seja diferente daquilo que comporta as leis de Deus, já era uma programação errada, né? Já era programado para dar errado. Então, isso que você falou pode acontecer, mas pela
vamos pensar, pela característica íntima do ser, né? Ele tem essa propensão, ou seja, ele se vê diante de uma situação que é para ele um obstáculo e ele quer desistir. Então essa propensão de desistir, ela acontece. Agora é preciso que ele tenha força de vontade. Nesse mesmo capítulo aí, do capítulo 12 do livro Missionários da Luz, que eu citei, tem ali uma história que o André Luiz conta, de um indivíduo que estava para reencarnar, acho que o nome dele é Silveira. Então ele pega o mapa da programação reencarnatória dele e verifica que os mentores estavam sugerindo para ele vir com um problema físico. Parece que era um problema na perna, se não estiver enganado. E ele então vai lá conversar com o mentor que estava dando auxílio para o André Luiz e fala: olha, eu concordo, porque em vidas anteriores a vaidade me fez errar, me fez de alguma forma ter prejuízo. Então eu concordo com esse defeito físico que está sendo programado para mim, porque isso vai me auxiliar. É o mesmo caso do espírito que se suicidava, né? Ele se jogava. E ele, então, numa dessas encarnações, ele tem que vir sem os membros superiores e inferiores. Veja você a dificuldade que é. Para que ele, então, passe. Ela, na verdade, ela não existe, né? Então, é o que eu estou dizendo. Assim, não pode ter essa programação para dar errado, né? Para já sair com uma situação errada. Agora, é lógico que existem casos e casos. Pode ser que um espírito desse venha numa situação dessa e passe uma boa, e tem outro que vai ter dificuldade. Por exemplo, esse pediu para nascer com defeito físico. Aí não tem a história lá contando como é que foi depois, mas será que ele assimilou bem isso durante a existência dele? É uma pergunta que a gente tem que fazer, né? É aquilo que eu falo, né? Lá no ambiente controlado, vamos imaginar assim, que a gente desencarnou e está lá, né, numa colônia espiritual onde as coisas estão dando tudo certo, né? Porque lá é mais tranquilo. E é o que eu sempre brinco, né? Lá às vezes a gente fica valente, né? A gente vê os outros fazer as coisas, fala, também quero, pode pôr aí que eu assumo. E depois quando você vem, né? A gente passa pelo velo do esquecimento e conta com a consciência para indicar os caminhos, mas será que a gente, em determinado momento, não reclama da nossa vida? E aí, se a gente pudesse pegar lá o que está programado e olhar, falar assim, será que isso está acontecendo? Não fui eu que pedi? Então, são coisas que decorrem assim, da nossa personalidade, né? Em determinados momentos, talvez a gente se ache em condições de fazer esse pedido, e depois a gente encontra um obstáculo, né? Agora, dentro disso que a gente está falando, mais alguma questão, gente? Pode ficar à vontade, tá? Dentro disso que a gente está falando aqui, quando se diz aqui da pouca importância do corpo físico, é porque, na verdade, gente, vocês já devem ter percebido que, como diria aquele outro, né, para morrer basta estar vivo, né? Você pode estar aqui agora e daqui 10 minutos não está mais. Porque o corpo físico é uma casquinha, né? Ele, a qualquer momento, ele se quebra, né? Ele tem ali a dificuldade, o invólucro que nos envolve é muito frágil, né? Isso tudo para a gente compreender a importância da vida espiritual. Não quer dizer que a gente não deva cuidar do corpo, não deva fazer tudo que tem que fazer, ter os cuidados que a gente tem. Mas é para a gente entender, né, que isso não é algo que está fácil de ser evitado, né? Agora a gente vai entender aqui, então, qual que é a utilidade dessa destruição dos seres vivos uns pelos outros, né? Vamos pensar no seguinte: pode ser que aqui tenha alguém que não coma carne. Não é meu caso. Então veja, é uma dificuldade, né? A gente ainda come carne, a gente utiliza o corpo físico de um ser que a gente considera inferior para nutrição nossa, né? E isso é uma prática que está disseminada, né? Eu posso dizer, e aí, por mim, né, que assim, se fosse para eu matar para comer, eu já teria parado. Mas como hoje existe a especialização do trabalho, a divisão do trabalho, então cada um faz o que lhe cabe, né? E acaba que a gente tem a facilidade de trazer para a nossa mesa, né, aquele animal que foi morto, a gente não sabe nem por quem, mas ele está ali, disponível. Então essa é uma forma da gente ver
que ainda a gente tem muita dificuldade, né, de, mesmo entendendo o que a doutrina espírita nos traz, da gente deixar de ter certos hábitos. Mas a gente vai ver que aqui, do ponto de vista da doutrina, não existe proibição, e nem quer dizer que a gente deva, né, com base nisso daqui, adotar, né, uma postura diferente. A gente só vai compreender que à medida que a gente evolui, esses hábitos a gente vai deixando. Então vamos ver aqui. Então, a primeira utilidade que aparece dessa destruição puramente física é que os corpos orgânicos somente se conservam com a ajuda da matéria orgânica, ou seja, os nossos corpos dependem, né, de alimentação, dependem de matéria orgânica. E essa matéria orgânica inclui, né, os seres vivos que a gente tem que matar para comer, pois só ela contém os elementos nutritivos necessários à sua sobrevivência. Como os corpos, instrumentos de ação do princípio inteligente, precisam ser incessantemente renovados, a providência faz com que sirvam à sua mútua manutenção. É por isso que os seres vivos se alimentam uns dos outros. Então não é exclusivo nosso, né, do ser humano. Os outros animais também, eles se alimentam, né, de uns pelos outros. Então a cadeia alimentar, né, ela se dá dessa forma. E aí a gente vai vendo que talvez a gente esteja no topo dessa cadeia, porque a gente escolhe o que vai matar para comer, né? Enquanto os outros animais eles têm as suas presas preferidas. É por isso que os seres se alimentam uns dos outros. Os corpos se nutrem do corpo, mas o espírito não é alterado nem destruído, apenas fica sem o envoltório corporal. Então o entendimento aqui é do motivo, né, de a providência divina permitir que isso ocorra. Como somos corpos que dependemos ainda da alimentação, né, da alimentação orgânica, faz parte ainda do nosso hábito, do nosso costume ainda fazer o uso, né, dos seres inferiores, assim como os animais, como ficou claro aqui. Agora, existe só a utilidade física? Né? Vamos pensar agora do ponto de vista que a doutrina nos vai trazer. Aqui só para entender. Então a gente destrói os outros seres, né, para se utilizar ali do corpo físico dele para nos nutrir. E o que acontece com esses animais? Isso é uma pergunta interessante, que também tem resposta no Livro dos Espíritos. O que acontece com esses animais que desencarnaram? Com esses animais que a gente, né, que o homem matou, né, para poder comer. Sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal fica no estado errante, semelhante ao que se acha o homem após a morte. Então, depois que a gente morre, a gente já teve notícias, a gente vai para o plano espiritual, a gente vai ficar ali no chamado estado errante, que é o intervalo entre uma existência e outra. A gente vai adquirir novas condições para novas provas que virão na sequência. E com os animais, o que acontece? Essa é a pergunta. Fica numa espécie de erraticidade, já que não está mais unida ao corpo, mas não é um espírito errante. Então, não é igual, né, o caso do ser humano, que já pensa, que já tem, né, o princípio inteligente. O espírito errante é um ser que pensa e age por sua livre vontade. Os animais não têm a mesma faculdade. É a consciência de si mesmo que constitui o principal atributo do espírito. Após a morte, o espírito do animal é classificado pelos espíritos que se encarregam dessa tarefa e utilizado quase que imediatamente. Não dispõe de tempo para se relacionar com outras criaturas. Então, é como se ele acabasse de desencarnar e voltasse o tempo todo. Então, esse é um processo que para eles, a gente vai ver na sequência, que para eles é necessário até para o aprimoramento, para que isso aconteça de uma forma mais rápida. Então, ele vai passando de um estágio de encarnação para outra, né, imediatamente, até chegar na condição, como nós vimos, de adquirir a razão e, portanto, né, aí sim ele ter a individualização do espírito, coisa que a gente já tratou aqui. Ricardo, sim? esses dias eu vi uma matéria a respeito disso, né, perguntar sobre a encarnação dos animais, essa rapidez. Mas quando o animal é domesticado, ele tem um tempo lá mais duradouro na necessidade, portanto, ele quer os espíritos que ficam cuidando lá para ele pegar o equilíbrio de novo. Ele chega lá com um desejo de estar junto do dono. Eu falo sobre isso. Então, isso que você fala, eu não vi, mas faz sentido pelo seguinte: vamos pensar que existem vários tipos de animais. Existem animais que são extremamente arredios, né?
Você não consegue domesticar, nem que você queira. Mas já tem outros que são mais dóceis, que você consegue trazer para o seu convívio e que dá para ver que eles têm um certo nível de afetividade ali exposto, né? Então veja que, vamos pensar o seguinte, que esse animal que você está falando, ele já está mais próximo de se tornar um espírito individualizado do pensamento do que daquele primeiro animal que ainda está começando agora, o seu processo evolutivo, né? Então eu penso dessa forma, que à medida que vai caminhando, é assim, na natureza a gente não vê nada abrupto. Tudo tem um período, então imagina que ele já fez tantas e tantas encarnações que ele já está mais próximo de chegar no ponto final do que do ponto de partida. Então isso que você fala é interessante. Depois se tivesse humano. Aí eu vou falar outra coisa também sobre o. Vendo sobre a cadeia alimentar lá, no reino animal, tem, por exemplo, o tubarão que tem os lixeiros lá, que são desse tamanhozinho, e que eles abrem até a boca para. Então eles têm a necessidade também dos parasitas, né? Tanto no reino vegetal, no reino animal, que tem. Porque tem, no reino vegetal tem quantos tipos de vegetal que vivem às custas do outro. E que no fim também acaba que às vezes até matando aquele pela sobrevivência dele. Tem aquelas plantas que sugam a seiva da outra, né? E acabam matando mesmo. Tem essa possibilidade. Então, assim, é difícil a gente compreender tudo, porque a complexidade das coisas é tão grande que, à medida que a gente vai evoluindo o entendimento dentro daquilo que a gente conhece, a gente vai descortinando uma série de outras coisas, né? De uma coisa a gente consegue ligar com outra e aí a gente aprende, né, de uma forma assim, mais ampla. Isso que você fala é interessante, porque aqui, na resposta que está aqui, a gente não percebeu que alguns animais não seriam rapidamente. Mas se a gente for pensar, e pela lógica que a doutrina nos traz, faz sentido alguns que já tenham desenvolvido o sentimento ter uma necessidade de ficar um pouco mais, né? Para que isso facilite. Você quer falar? Eu estudei superficialmente que nos mundos superiores não tem a necessidade de destruir e destruição para a alimentação. Certo. E essa é uma questão que eu gostaria de esclarecer. A outra, mesmo na doutrina espírita, tem uma interpretação que sugere o vegetarianismo. Como você interpreta isso? Então vamos para a primeira, você falou dos mundos superiores. Vamos pensar o seguinte, para que a gente evolua e progrida, né, de um espírito puro de um espírito simples e ignorante para um espírito puro, os espíritos vão dizer que, à medida que a gente vai chegando próximo de um espírito puro, aquilo que constitui matéria em nós, ela vai deixando de existir. A gente vai ficando com um corpo material, o perispírito, bem mais sutil, bem mais diáfano. Você concorda que se ele não tem aspectos da matéria, ele também não tem as mesmas necessidades que a matéria tem hoje? Então, esses espíritos que habitam, né, mundos superiores, eles têm quase que exclusivamente um corpo espiritual, um corpo sutil. Tanto é que, naquela aparição que Jesus faz para Saulo, né, na estrada de Damasco, ele não aparece em pessoa, ele aparece em luz, né, e ele cega Saulo. Tamanha a claridade, tamanha a sutileza, né, do corpo espiritual de Jesus. Então é natural, e eu entendo que seja assim, que quanto mais evoluído, para mundos mais evoluídos a gente vai, e ali essas necessidades que são da matéria, elas deixam de existir. Tanto é que, se a gente for observar, eu já trouxe aqui aquela escala, né, dos espíritos, e ali tem 3 ordens dos espíritos, e a ordem dos espíritos imperfeita é a predominância da matéria sobre o espírito. Quando você vai para a escala do meio, que é dos espíritos bons, aí já fala o contrário, predominância do espírito sobre a matéria. Então, à medida que você vai evoluindo, o que é espírito vai se sobrepondo à matéria. Sobre a outra questão, você perguntou do vegetarianismo. A gente vai ver aqui na sequência que também, quanto mais evoluído for o espírito, mais horror a sangue ele tem. Então vai chegar um momento que a gente
observa essas questões, a gente já tem o controle pleno do nosso corpo e a gente não vai querer mais. Então não quer dizer que a gente deva, a partir de agora, né, não mais fazer uso, né, da carne, porque às vezes a gente não vai conseguir. Tem uma história que é contada do Chico, que ele falava que ele tinha necessidade da ingestão de proteína animal. E essa é uma história contada por aqueles que conviveram com ele. Então, veja, o espírito dos que eu conheci até agora, um dos mais envolvidos. E ele falava, né, que ele ainda tinha essa dificuldade, ele se pronunciava dessa forma. Mas naquele no Pinto Fogo eles fizeram essa pergunta do Chico. O Chico falou que nós ainda não estamos preparados para viver sem proteína animal. Mas ainda em muito tempo, e sim, vimos espíritos que, igual você está falando, que já não tem mais a necessidade da proteína animal. Mas eu não posso parar de comer carne de uma hora para outra, vai me enfraquecer. Então, é o que acontece, a gente está até nós sabemos. Getúlio Parou de comer, depois dos últimos dias dele, o médico É o Chico falou, que nós ainda não estamos preparados. Então, assim, talvez pelo nosso grau de evolução, a gente ainda tenha, né, habitando o corpo que a gente tem disponível hoje, a gente tem a necessidade, não tem como. Um outro caso interessante a respeito disso, vocês já devem ter visto, é no livro do Nosso Lar, que ali em determinado momento tinha, os espíritos que lá habitavam, tinham necessidade de comer carne. Começou a ter até uma rebelião, quando eles tentaram tirar, e os espíritos que estavam ali não davam conta. Teve um caso até de contrabando de carne dentro do nosso lar, então assim, foi um negócio muito assim, avançado para o nosso pensamento, né? Porque a gente vai pensar assim, mas até no mundo espiritual se come carne. Gente, está lá no livro, não sou eu que estou dizendo, mas é um caso que está narrado, né? Só para a gente ver a dificuldade que a gente tem. Então, eu imagino, né? A gente vai dar muito trabalho para desencarnar, porque pensa assim no arrozinho com feijão, não vou nem falar da carne, né? Parece que chega a hora e a gente quer, né? E aí? Tem lá no filme também do Nosso Lar, né? O André Luiz, ele é convidado para ir numa casa, né? A Dona Laura, em Ulisses, e ele chegando lá, eles falam, você vem jantar com a gente. Ele chegou a esfregar as mãozinhas. Chegou lá, era um caldo. Porque era aquilo ali que já nutria eles, né? Agora o André Luiz achou que ia ser um arroz com feijão mesmo. Agora, então, assim, é muita dificuldade que a gente tem, porque é como se a gente viciasse o nosso centro de força naquela necessidade da alimentação que está aqui. Depois para sair disso. É complicado. Todo vício, ele é difícil. Agora, alguém vai falar assim, mas comer é vício? Depende, né? Depende. Tem gente que desregra, né? E aí passa a fazer uso de uma forma assim, que não tem controle, né? E acaba fazendo mal. Então, tudo que é abuso é problema, né? Eu respondi? Beleza. Qualquer dúvida aí, para aí. Bom, então, essa questão aqui da volta dos animais, é como a gente acabou de comentar, o Gino até fez a ponderação ali, a gente pode, depois você conseguir o vídeo, né? Seria bom que a gente enriqueça esse entendimento, né? Mas o fato é que eles têm quase que imediatamente, então, o retorno para a vida física para dar continuidade. Agora, existem também considerações morais de uma ordem mais elevada. Então, a gente viu ali a questão física, né? Que é a necessidade que a gente tem de se alimentar desses animais e eles de progredir, eles de evoluir. Agora, olha só, do ponto de vista moral, né? Como é que se dá essa questão da destruição? Como é que ela é vista, né, a destruição dos seres vivos uns pelos outros? A luta é necessária para o desenvolvimento do espírito. É na luta que ele exercita as suas faculdades. Aquele que ataca para ter seu alimento e o que se defende para conservar a sua vida, usa uma astúcia e inteligência ampliando por si mesmo as forças intelectuais. Então, assim, você vai lá matar um animal. Você acha que ele não vai tentar se defender? A astúcia dele vai começar a despertar aí. Assim, essa nossa evolução, apesar de lenta, nos vários reinos da natureza, ela é extremamente necessária. Porque não quer dizer que Deus vai nos dotar de todos os sentidos assim, de uma hora para outra. A gente vai ter que passar por várias experiências. Então, veja, vocês lembram que o instinto se desenvolve nos animais. Então, para que ele tenha um instinto bem desenvolvido,
ele tem que passar por esse processo para ele aprender a se defender. Eu não sei se vocês já viram, assim, eu nem gosto muito, mas tem aqueles animais que atacam o outro e eles ficam então mostrando, as câmeras ficam mostrando como é que eles fazem para chegar no ponto dele fazer o ataque. Existe uma astúcia muito grande. Ele esconde, ele prepara um local para ficar mais fácil, porque ele mapeia os pontos onde tem fuga. Então, por exemplo, é muito comum eles atacarem quando o animal vai tomar água. Porque para o lado da água ele não vai, ele tem que voltar. Como ele vem por trás, fica muito difícil. Então veja que ali existe já o desenvolvimento de uma certa inteligência. É rudimentar ainda, mas é necessário, tanto para aquele que está sendo atacado, quanto para aquele que vai atacar. Então, esse ponto de vista moral aqui, imagine que se não existisse, como é que o animal ia se desenvolver? Qual meio que ele ia utilizar para ele ter essa astúcia aí, para desenvolver essa inteligência? Então veja que tem as duas coisas. Tem, como a gente viu anteriormente, a necessidade física, que é essa de suprir, como alimento, e a outra de desenvolver a inteligência. Então a gente vai, até como aquilo que eu acabei de falar, a gente vai estudando e vai descortinando para a gente uma série de coisas, que a gente acha que não tem resposta, que está tudo errado. Mas os animais matam uns aos outros, o homem mata os animais, está tudo isso, A explicação é dada dessa forma. Vai falar, né? Nós também, na nossa evolução, nós vamos deixar a necessidade de comer carne. E os animais? Como vai ser a evolução desses animais? Então, eu imagino que para os animais, como a gente está acabando de ver aqui, eu acho que ainda é necessário. Quer dizer, por exemplo, que a gente não possa dizer que tem animais que já não precisam. Por exemplo, eu fico vendo lá onde eu moro, tem uns gatos lá que são criados em casa e os gatos têm ração, tem tudo disponível para ele. Depois passa o passarinho perto, se ele assim quer pegar. Você pensa assim, ele tem tudo que ele quer pegar, mas é um instinto, Mas eu mais tem jeito. controle também, que eu gosto. Isso, exatamente. É o que eu ia falar. Isso. Então, assim, respondendo a questão que ele fez, eu acho que no caso dos animais, continuam ainda tendo essa necessidade, primeiro, para que eles se desenvolvam, segundo, para que isso que o Gino falou, não ocorra, o descontrole biológico. Porque, por exemplo, você pode ver que em determinados locais, onde o predador é eliminado, tem muitos animais em extinção, e aí você elimina o predador de uma cadeia. Existe uma superpopulação daquele bicho que não mais é predado pelo outro. E isso causa um descontrole danado. Esses dias eu estava vendo aí a respeito dos javalis, que também em alguns lugares são chamados de porcos selvagens, Eles invadem plantações e acabam com tudo, porque não tem um predador. O predador dele ou deixou de existir, ou ele fugiu do ecossistema que ele estava e veio para outro, e aqui não tem. Então aí ele faz o que ele quer. E reprodução é muito rápida. Rápido, exato. Então é isso. Então, assim, eu acho que tudo na lei de Deus está certo, Às vezes a gente não está entendendo, mas está certo, está. Nos seres inferiores da criação, então eu estou falando ali dos animais, Aqueles cujo senso moral ainda não existe, no qual a inteligência não substitui o instinto, a luta só pode ter como objetivo a satisfação de necessidades materiais, ou seja, esses ainda não têm desenvolvido um senso de inteligência, eles não estão necessitados de passar por esse desenvolvimento, e ali só serve para satisfação da necessidade material. Uma das necessidades mais imperiosas é a da alimentação. Eles então lutam apenas para sobreviver, ou seja, para conquistar ou defender uma presa, mas não poderiam ser estimulados por um motivo mais elevado. É nesse primeiro período que a alma se elabora e ensaia para a vida. Então, olha só, ele está falando ali das primeiras encarnações, inclusive de reinos inferiores. Para que serve? Ele só pensa em uma coisa, em se alimentar. É um instinto de conservação. De novo, tudo que deu origem a esse estudo que a gente está fazendo. Porque quando a gente viu que o mal surge do mau uso do instinto, Kardec depois foi estudar o instinto e a inteligência. E a partir desse estudo, ele então trouxe para a gente, já que o instinto faz com que um ser destrua o outro, ele trouxe a destruição dos seres vivos uns pelos outros. Então aqui está claro para a gente que no caso dos reinos inferiores, ou seja, nas primeiras encarnações
de um animal, ele tem necessidade puramente alimentar. Ele ainda não está com o senso desenvolvido. À medida que ele vai evoluindo, novas necessidades vão surgindo. É o caso, por exemplo, daquele animal que já reencarna para aprender um pouco mais a ser inteligente, né? Agora vamos lá. Assim que ela, ou seja, a alma, atinge o grau de maturidade necessário para a sua transformação, recebe de Deus novas faculdades. Ou seja, é a passagem do reino animal para o reino hominal. Então a gente já cumpriu todas as etapas. É como que se a gente tivesse chegado no final daquele ciclo que o Gino falou agora há pouco, né, que o animal já tem uma certa sensibilidade, ele já está, né, com uma certa inteligência desenvolvida, ele vai adquirindo condições para, em determinado momento, então, ele ter o livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio e o senso moral, a centelha divina, uma palavra que dá um novo curso às suas ideias, dotando-nos de novas aptidões e percepções. Vai chegar um momento que esse animal vai poder, então, adquirir o livre-arbítrio. E é então que ele vai reencarnar como homem. Poderia dizer, tem ser humano que o ego é tão forte que ele não consegue pensar além da sua sobrevivência, além do seu mundo, além da sua defesa pessoal. Poderia dizer, sim, forçando a barra, que uma pessoa dessa natureza tão próxima da animalidade? Sim, com certeza. Pode dizer. Na verdade, é o que acontece nas primeiras encarnações humanas, né? A gente não consegue ter o discernimento ainda, né, da nossa inteligência. Ela vai sendo adquirida aos poucos, como eu estava dizendo, né? Então, se você pegar lá, por exemplo, os chamados homens da caverna, eram assim. Eles estavam ali como que animais, né? Ele só tinha mais recursos, ou seja, ele conseguia andar em pé, ele já tinha o polegar em contraposição aos outros dedos, ele conseguia pegar. Com essa habilidade de poder pegar, ele desenvolveu instrumentos que ele podia facilitar a sua caça, e ele estava em condições, portanto, de ser, dentre esses predadores, um dos mais habilidosos. Mas é isso que você está dizendo. Nas primeiras encarnações ele só consegue pensar nisso, só em se defender. Ali o instinto está dominando. Agora, à medida que ele vai progredindo, e ele vai fazendo, foi o estudo que a gente fez até aqui, e ele vai fazendo mau uso desse instinto, ele vai se tornando orgulhoso e egoísta. Ele quer tudo para ele. Ele não divide a caça. Se ele pega um animal, ele não quer partir com os outros. Então, aí é o problema que começa, né, do desenvolvimento da inteligência. Existe o caminho que seria o caminho correto e existe o caminho que o orgulho ou que o mau uso do instinto provocou. O que a gente está discutindo aqui é que, se a gente for observar, partindo do reino animal para o reino nominal, as primeiras encarnações nossas, a gente não sabe precisar em que momento que foi, mas a gente pode dizer que hoje, a gente já, no nosso caso, a gente não está vivendo, né, ainda dependendo da caça, ou da coleta de frutas, ou da pesca. A gente já consegue, então, fazer, né, de uma forma diferente. A gente consegue usar a nossa inteligência para adquirir os recursos que vai dar acesso a essas questões. Mas no passado foi assim, né? A gente tinha essa dificuldade. Ricardo, Sim? essa evolução desse animal, ele tem a possibilidade, a primeira vida dele como animal, né? Certo. No planeta Terra ou em outra? Então, o que eu sei disso daí, Gino, é que assim, pegando ali o que a ciência já estudou, há mais ou menos 300 mil anos atrás, foram as primeiras encarnações daquilo que descendeu dos primatas, ou seja, é o chamado Homo sapiens, né? Aquele homem que já conseguia andar ereto e já tinha consciência de si mesmo. E o que se diz é que na Terra existem duas raças que são exclusivas do planeta Terra. Seriam os orientais e os africanos. E que depois, para que eles pudessem se desenvolver mais rápido, fez a mescla com os exilados de Capela. Então, o que eu posso dizer, pensando dessa forma, isso não está dito em nenhum livro, mas a gente, né, juntando uma coisa com a outra, a gente pode montar o quebra-cabeça. É que essas primeiras raças que deram origem ao chamado Homo sapiens, que elas estavam fazendo as primeiras encarnações. Agora, se você me perguntar assim, eu posso dizer que eu sou um desses Homo sapiens, aí eu não sei dizer,
Porque a partir de 28 mil anos, mais ou menos, atrás, ou antes de Cristo, então 30 mil anos atrás, começou a ter essa mescla, né, dos exilados de Capela com os que eram primitivos desse mundo, para que eles pudessem evoluir de uma forma mais rápida. Agora, a gente não sabe dizer se nós estamos aqui e nunca habitamos um outro planeta ou se a gente é exclusivo desse. Isso é uma coisa que ainda não dá para a gente saber. O que o Chico dizia, isso é o Chico dizendo, e aí a gente pega ele como exemplo, a gente vai entender que ele e Bezerra de Menezes vieram de Capela. Tem uma fala do Geraldinho. O Chico e o Bezerra de Menezes. São, assim, ele não falou eu e o Bezerra de Menezes, ele falou ele veio, e numa outra fala ele falou que o Bezerra também veio. Você ia falar? O Geraldinho, que sempre fala do Chico, ele fala num comentário desse, que ele faz a pergunta para o Chico, como é que saberia quais eram aquelas raças que eram provenientes da terra mesmo e aqueles que eram degradados. Certo. A resposta do Chico é: você vai saber muito fácil. Tem Basta consciência da reencarnação. da reencarnação. Aquele que tiver consciência da reencarnação já vem de outros órgãos degradados. Né? Então veja, que assim, é uma forma de responder isso, né? Se a gente acredita, porque não é quer dizer que a gente está mais evoluído que os outros, né? Mas significa dizer que a gente já assimilou essa possibilidade. Então, Mas a aí- chance de que a gente tenha tido uma vivência anterior é maior, né? Porque Então, ninguém- só que aí tem uma questão da gente pensar, porque o Haroldo fala, né, fazendo um comentário também sobre essas questões da transição da Terra e da parte do degredo. Ele está dizendo, nos seus comentários, ele diz assim, que ainda muitos de nós, resumindo assim para ficar, somos descendentes de Capela ou outros orbes e provavelmente vamos ser degradados outra vez. Exatamente. Não está ali, não. Duas coisas. Pode falar. Nessa lógica aí, dá para pensar que já existiram outras civilizações que não essa nossa, Sim, meio desse plano, desse planeta. exato. Por exemplo, as pirâmides do Egito até hoje não são explicadas. Na verdade, o que se diz, e está no livro O Caminho da Luz, Emmanuel faz esse estudo da humanidade como um todo, e ali ele cita Atlântida, Lemúria, como sendo continentes que já não existem mais, mas que existiram abrigando civilizações antigas. Civilizações essas que vieram degradadas de Capela. Os egípcios é o caso, porque o Haroldo vai dizer numa palestra dele que a maioria dos egípcios, que eram, dentre os 4 povos degradados, eram aqueles considerados mais evoluídos, a maioria deles já retornaram para o orbe de origem. Mas eles falam que de onde Jesus veio já nem existe mais. Sim, o Emmanuel cita isso no livro A Caminho da Luz, que a estrela em que Jesus fez o seu desenvolvimento ela já não existe mais. Porque é para mostrar que é um espírito mais antigo, um espírito que perto de nós estamos nascendo agora. Você quer falar, João? Só uma coisa que o Chico falou a respeito da primeira vinda dos animais, como lá no estado de hominal, né? Mas não existe um mundo primitivo, os mundos primitivos. Então, pela lógica, esses animais não teriam que iniciar pelo mundo primitivo. Na verdade, o que acontece é assim, que cada espécie, cada animal, ele está, digamos assim, fazendo a sua evolução no seu tempo, né? Então, você imagina assim, que chegado o momento dele se tornar hominal, aí vai se ver qual é o orbe mais adequado para ele. Não quer dizer que ele vai ter que voltar para cá, não. Às vezes, enquanto animal, o melhor lugar para ele é aqui. Mas a hora que ele tiver a individualização do pensamento, esse orbe é o mais indicado? Talvez não. Né? Como animal, ele vive do valor. Isso. Mas eu digo assim, já depois da evolução, depois dele se transformar em homem. No caso, um espírito, um cachorro já não vai ser mais cachorro, vai ser um homem. Então ele não teria que habitar primeiro o mundo primitivo? Então, é isso que eu estou dizendo. Talvez quando ele se transformar, a gente não sabe qual é o momento, mas quando ele se transformar num homem, talvez esse planeta não seja o melhor lugar para ele fazer a primeira encarnação.
Talvez ele tenha que ir para o mundo permitido, né? Como outros vieram na ocasião para cá. Talvez não seja homem como nós entendemos. Isso, pois é. Aí o que acontece é assim, a gente não vai saber dizer qual é o momento final. Falar, ó, agora acabou sua experiência aqui no reino animal e agora você vai ser homem. A gente não sabe qual vai ser. Né? O que o Emmanuel não, perdão, o que tem no livro dos Espíritos, eu não vou saber aqui qual é a questão, depois eu procuro para responder para vocês. E aí eu estou na dúvida se o Chico perguntou isso para o Emmanuel ou se está lá no livro dos Espíritos somente, mas que a diferença entre nós, né, e o animal é a mesma diferença de nós para Deus, para ver a distância que está. Depois eu procuro e eu vou informar vocês direitinho onde é que está isso. Eu imaginava que todos nós que hoje habitamos no plano de provas e expiações já passamos pelo mundo permitido. Então uma bênção pode chegar direto para. Não, aí que está. A gente fez as nossas primeiras, isso tem que ficar claro. A gente fez as nossas primeiras experiências no mundo primitivo. Pode não ter sido aqui, é isso que eu estava dizendo agora há pouco. O Gino tocou no ponto, né? A gente pode não ter feito aqui. Aqui existiam, né, como eu falei, dois povos originários daqui, os africanos e os asiáticos. Os outros são mesclas desses que vieram. Agora a gente não sabe dizer, né, se nós estávamos habitando aqui como homem primitivo ou se nós já viemos de outro local. Né? Pode ser que não, pode ser que a gente já está há mais tempo aí na peleja, né, como se diz. Alguns milhões de anos. Pessoal, passou 5 minutos, eu peço perdão. Mas se vocês quiserem, a gente pode dar sequência aqui. Eu estou ficando preso, estou ficando sono. Agora que deu. Muito obrigado aí, meu amigo. Então ficou aí um estudo muito bom, né? Reflexivo e com certeza vai abrir a nossa mente para novas pesquisas. Se Deus quiser, a gente vai caminhando. O destino ainda é longo, né? E quando chegar lá, começa de novo. Isso aqui é o importante, é chegar e começar de novo. Então nós vamos agradecer a Jesus no nosso estudo de hoje, lembrando que aqueles médios que eu coloquei no grupo, que puderem ficar para a gente fazer o pronto-socorro, não precisam muitos, mas eu preciso de médios esclarecedores e psicofônicos para a gente fazer esse pronto-socorro, tá bom? Então nós pedimos a Jesus o amparo e a luz para a nossa consciência sempre, para que os nossos corações se abrandem e que nós tenhamos sempre a vontade de modificar os nossos sentimentos para melhor. Agradecemos, Jesus, pelos meios que nos permite aprender, que o Senhor nos conduza sempre de forma segura para esse caminho ao qual nós nos propomos seguir, que é chegarmos ao conhecimento mais profundo do nosso eu. Muito obrigado, que a vossa paz permaneça e assim seja.